Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco pela Docno TV, conversando hoje com Cleider Cruz, advogado e professor da Rede Docno de Ensino. Professor Cleider, seja bem-vindo ao nosso programa. É uma honra recebê-lo aqui pela primeira vez para tratar de um tema tão interessante que é o direito empresarial e a reforma trabalhista. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a participação aqui do programa. Sou acompanhante desse programa e acompanho meus colegas aqui que constantemente estão aí esclarecendo dúvidas em relação ao direito. E o direito em foco é uma relação tão próxima da sociedade que se torna interessante os temas que estão aqui. Então, eu que me sinto honrado pelo convite e espero estabelecer com o telespectador alguma dúvida, tirar alguma dúvida, acrescentar aqui ao programa alguma coisa. Com certeza irá acrescentar, tendo em vista todo o seu envolvimento com essa temática aí. Antes da gente começar o nosso bate-papo, professor Cleider, é costume aqui a gente apresentar um pouco da trajetória acadêmica do entrevistado, mas a gente pede que ele mesmo conte um pouquinho. Então, conte para nós um pouquinho dessa trajetória acadêmica. Eu sou de Caratinga mesmo, com a família de Caratinga, nascido em Caratinga. As minhas amizades todas frutos daqui da cidade. E por influência assim, da minha própria família, que são bastante advogados, bastante pessoas envolvidas no meio jurídico. Então, o que acontece? Acabou que fluiu essa veia jurídica, essa veia pelo direito, essa vontade, esse gosto, meio que naturalmente, sabe? Meio que seguindo os passos dos meus tios, seguindo os passos de vários primos, do meu irmão, particularmente. Então, acabou que eu estudava em Belo Horizonte e acabou que eu tive a feliz notícia de saber que a Docno estaria inaugurando o curso aqui de Direito aqui em Caratinga. Então, eu me ingressei na faculdade em 2011, não, como é que é? 2001. Ingressei na faculdade em 2001, na segunda turma. E aí fui tomando gosto, fui me envolvendo, fui gostando da maneira que os professores lecionavam, da instituição. Então, fui me envolvendo e cada dia, cada ano, fui me apaixonando pelo direito. E daí me formei em 2005 e comecei a tentar, naquela vontade de me especializar cada vez mais. Fiz algumas pós-graduação em processo civil, em Juiz de Fora. Fiz outras pós-graduações, direito municipal, que é um direito que eu tenho grande admiração e procuro conhecer cada dia mais um pouco. E até que me ingressei aqui na instituição, em 2013. Então leciono desde 2013 na Faculdade Docno de Manhuaçu. É um lugar muito bom de lecionar. Vários caratinguenses lá como professores. Isso. Né? Você é um deles lá, que é espelho nosso lá, o professor Rafael, o professor Humberto, o professor Fred, enfim, vários professores daqui que lecionam lá e estou lá até hoje. É muito bom. Você sabe como é que é o clima da Faculdade de Manhuaçu. O ambiente é muito bom. E assim, com uma breve explanação, seria basicamente essa a minha carreira acadêmica. Agora, muito recentemente, agora de um ano para cá, no intuito de estar tentando estabelecer maiores relações, estar tentando me envolver mais, aprender mais, estou cursando atualmente um mestrado, na área de direito empresarial, cujo foco é a empresa de fora para dentro e a empresa de dentro para fora. Ou seja, a gente estuda os questionamentos lá na Milton Campus, em Belo Horizonte, todo aquele questionamento jurídico, todo aquele entrave jurídico de uma empresa de dentro para fora, desde a relação com seus empregados até com relações com outras empresas. Então, lá o foco é o direito empresarial e, notadamente, o foco também é o direito do trabalho, que tem tudo a ver, tributário. Então, essas áreas são áreas afins do mestrado que eu estou cursando. Acabei de cumprir os créditos, que é aquela fase boa, mas, entretanto, corrida, puxada, desgastante. E agora estou com um único crédito na faculdade que eu me matriculei, que é a dissertação. Então agora eu estou no trabalho de
composição dessa obra-prima aí, vamos ver se sai, né? Porque você sabe muito mais do que eu que sai, mas... É um filho, né? É custoso, né? É custoso. É um filho, né? Eu que tenho 2 filhas, tô no planejamento de tentar fazer com que esse filho vingue aí até no começo do ano que vem. Vai vingar com certeza. Mas, assim, dentro dessa perspectiva, e acaba sendo o foco, o nosso recorte, a questão do direito empresarial e também falar um pouco da reforma trabalhista, né? O que o senhor enxerga hoje, com esse estudo mais específico no mestrado, né, paralelo à questão da reforma trabalhista, qual seria, né, o papel, né, da questão empresarial do ponto de vista jurídico, né, que o senhor percebe que tem que ter uma atenção grande por parte do empresariado? Olha, a gente vai naturalmente aprofundar um pouco mais, né, mais adiante na reforma trabalhista propriamente dita, né? Mas assim, o que se tem de novo, né, nessa relação é que essa relação tende a ficar cada vez mais estreita entre patrão, entre empregado, entre empregador e empregado. Essa relação ela tende a ficar cada vez mais próxima, porque é a ideia e é a proposta dessa reforma. Estabelecer menores distâncias entre quem emprega e quem é empregado. Então, assim, a dinâmica atual do estudo na área de direito empresarial é exatamente essa possibilidade de se considerar o empregado uma pessoa, não vamos dizer ainda profissional, ainda que em sede profissional, mas uma pessoa que deva ter uma visão na mesma linha do empregador. Não sei se é possível, a gente pode fazer um exercício de futurologia aqui, se é possível, quais serão os desdobramentos, mas hoje o que se move, o que se esforça hoje é exatamente esse esforço, principalmente da doutrina, principalmente de quem se dedica, se debruça sobre o tema empresarial, é exatamente fazer com que se aproxime a relação entre patrão e empregado e se tenha uma dinâmica mais equilibrada. Obviamente, nós aqui, vocês aí de casa, obviamente a gente já consegue ter aquela torcida, aqueles rumores, né? Não, a reforma veio inviabilizar os nossos direitos sociais, ou a reforma veio amenizar, mitigar a questão da crise. Então, assim, a gente sempre vai ter essas discussões, mas o que se tem de maneira macro é esse esforço em estar tentando aproximar a questão do trabalhador e do empregador. E a gente percebe, né, com as novas propostas que a gente vê, né, empresarialmente falando, né, a questão de meta, né, plano de carreira, a ideia justamente, né, é levar, né, o trabalhador a essa condição de parceiro, né? O grande problema que a gente pode perceber quando esbarra na questão trabalhista é se isso está sendo feito em benefício do trabalhador também, ou se isso está sendo feito só para a melhoria, né, produtiva e lucrativa da empresa. Né? Nessa questão, né, do direito empresarial, você percebe que o empregador ele está realmente preocupado com aquilo que a Constituição preceitua lá, a finalidade econômica é justiça social, ou a gente pode, de alguma forma, perceber que a questão é lucro mesmo, o sistema capitalista está aí forte, querendo encontrar o seu espaço? Outra grande polêmica, né? O que se tem, assim, na verdade, é o seguinte, que não vai ser uma novidade entender que nós estamos num sistema regido pelo capital, né? Sistema capitalista, e dentro desse sistema, a própria nomenclatura dele já nos revela que o quê? Que, de fato, o instrumento pelo qual se atinge o capital é a constituição de uma empresa. Né? Assim, ela dentro de uma função social, muito se discute também a questão da função social da empresa. Para grande parte do entendimento, se diz que o fato de eu estar arcando com salários, com as contribuições previdenciárias, com a obrigação fundiária, a empresa já estaria dando uma parcela de
de função social. E, do outro lado, essa função social ela só existe quando realmente a empresa se agrega, se une a uma questão de cunho social mesmo. Se apoiam a uma instituição sem fins lucrativos. Então, assim, a função social da empresa é uma discussão também recente, também interessante saber que, para mim particularmente, ela só exerce uma função social quando ela vai além da sua obrigação. O que ela tem que fazer como obrigação é obrigação. Se ela tem que arcar com o salário, com o 13º, com as férias, se ela tem que arcar com a previdência, com o fundo de garantia e outras coisas mais, e com isso gerar emprego, e com isso fomentar a economia, mas isso é o que ela faz de obrigação, né? Para ela existir e se manter de pé, ela precisa de arcar com esse vasto situação de direito. Agora, quando ela parte para a função social, que é o que a gente está discutindo aqui, é quando ela faz além disso, né? Além da sua obrigação. Se diz que enquanto você é obrigado a fazer algo, você faz porque você é obrigado. Tem que fazer. Né? Agora, quando você faz porque você tem uma visão... Um projeto social. Uma visão além dessa obrigação, aí sim se põe a função social. E é o que vai de encontro, né? A questão da Constituição, que você muito bem levantou aí, da Constituição que diz que a finalidade da empresa ela tem que ter uma função social, né? E a finalidade também do salário, da contraprestação do empregador, também nada mais é do que para cumprir preceito constitucional, né? No caso, lazer, educação, saúde, então uma série de direitos que o salário deve cumprir. Ou seja, além do lucro, existe uma função social. É isso que eu poderia assim, deixar mais evidenciado, que esse lucro, por si só, não é a função social. E a gente vê, a empresa ela tem que ser o local, o espaço, né, de melhoria do trabalhador, né, as condições, quer dizer, o empregador tem que estar preocupado, né, investindo, fazendo com que ele, né, melhore de vida, não é simplesmente explorar a condição de trabalho. Eu acho que é uma das formas de justificar isso que você falou no início, né, de equiparação, porque a empresa tem que ser um meio também de melhoria, não só, né, de exploração do trabalho com obtenção do lucro. E aliado a isso, né, professor Cleider, chega essa questão trabalhista, que né, vai ser o foco do nosso segundo bloco, mas eu queria, né, só deixar aqui o destaque para quando a gente retornar, né, o nosso telespectador puder pensar um pouquinho a respeito. Né, o que seria, né, nesse debate do direito empresarial com a questão trabalhista, o que seria a visão, né, real nossa para poder a gente identificar o papel de cada um, do empresário e do trabalhador. Né? Como o senhor bem, né, destacou, a questão da futurologia. O que nós podemos esperar dessa relação do empresário e do trabalhador? Mas isso eu vou pedir licença para o senhor, para a gente poder fazer um breve intervalo e voltar. Ok? O programa Direito em Foco volta já. Voltamos para o segundo e último bloco do programa Direito em Foco da Docto TV, conversando hoje com Cleider Cruz, advogado e professor da Rede de Ensino Docto. Professor Cleider, né, no primeiro bloco, um pouco da sua história, né, a visão atual, tendo em vista, né, você está cursando agora o mestrado pela Milton Campos em Direito Empresarial, a visão atual do direito empresarial em relação à questão trabalhista. E nesse bloco, né, ficou, né, para a gente poder chegar nesse ponto que é crucial e que tanto tem incomodado a sociedade, que é a questão da reforma trabalhista. Claro. Né? Então, na sua visão, o que tem, né, qual tem que ser a preocupação, né, da relação empresarial com as questões trabalhistas novas que vão surgir a partir, né, dessa reforma? Ok, essa reforma ela está um tanto quanto foi polemizada, né? As pessoas foram para as ruas, né? Os órgãos sindicais, notadamente, foram para as ruas, protestaram,
ganhou uma notoriedade muito extensa, né? De certa forma, as pessoas acompanharam quem votou a favor, quem votou contra, acompanharam e se indignaram, outras apoiaram. E o curioso dessa reforma é que, assim, não ficou assim muito definido a polaridade, assim, não. Eu sou pró-empregado, eu sou pró-empregador. A gente sente aí no movimento empresarial da localidade que em alguns dos sistemas o próprio empresário, às vezes, ou por não entender ou por ter entendido de uma forma distorcida ou não, em alguns pontos não reforça essa reforma, mas notadamente ela ficou um jogo de interesses da classe empresarial e o interesse oposto, como sempre foi historicamente no Brasil, no mundo foi, o interesse da classe social, a classe do trabalhador, de não estar perdendo nenhum direito sequer. A gente vê em algumas reportagens aí, o próprio presidente Temer dizendo que nenhum direito foi deixado de lado do trabalhador. Aí eu pergunto assim, a gente pode ter esse questionamento. Se nenhum direito foi deixado de lado, então para que a reforma? Né? Você não reforma algo que, na verdade, está pronto. Não levar nada, né? Se é uma reforma, é porque algo foi reformado. Agora, e seguramente o que foi reformado, aí vem as visões. Se reformou para quê? Em atendimento aos anseios do trabalhador ou em atendimento aos anseios do contratante, do empresário, no caso. Então a gente tem essas duas visões. A visão do empregador, notadamente, né, o empresário, quando a gente fala de empregador, estamos falando do empresário, quem emprega, né? A visão dele é que essa crise econômica no Brasil muito tem a ver com essa quantidade de direitos que o trabalhador, na visão do empresário, tem e quantidade desse passivo na Justiça do Trabalho, onde se cria um passivo muito grande, onde na visão do empregador, essa crise se sustenta em virtude disso. Ou seja, uma flexibilização, uma mitigação dos direitos do trabalhador ocasionaria, por consequência, na visão do empresário, o quê? Essa diminuição dessa crise, ou a estabilidade econômica do Brasil. Agora, uma visão do empregado é que nós conquistamos a duras penas esse direito social, né, que vem da Revolução Francesa, vem da Revolução Industrial, essa respeitabilidade a entender que esse trabalho ele deve ter limites, deve ter respeito. E aí eu abro um parêntese, que é exatamente onde eu trabalho nessa dissertação de mestrado minha, é exatamente isso. É exatamente o tema da reforma, tem muito a ver. Até que ponto vai esse paternalismo do Estado, até que ponto vai essa flexibilização de direitos, é exatamente essa que é o que eu vou trabalhar nesse semestre. Mas, enfim, voltando, a visão do empregado é que estão destruindo os direitos sociais, o direito do trabalhador. Então, uma visão é que eu saio da crise com isso, outra visão é que eu não posso retroagir a um Estado coante, né? Aquele Estado onde o trabalhador sequer tinha direito a nada, né? Então, assim, é interessante. A gente percebe que a própria reforma pode ser que inviabilize as pequenas empresas. Não sei se a gente pensou sobre isso, a média empresa, porque no Brasil, cerca de 60% a 70% dos empregos, esse percentual é gerado pelo pequeno e, notadamente, pelo médio empresário. Né? Então, ou seja, a maior parte dos empregos é gerada pelo pequeno e pelo médio empresário. Inclusive o primeiro emprego, muitas vezes, né? Muitas vezes o primeiro emprego. Ou seja, esse reflexo dessas reformas, que a gente vai pontuar aqui de maneira sintética aqui para poder contextualizar, ele vai refletir aonde, notadamente? No pequeno, médio empresário
e no empregado. Isso aí, esse exercício de futurologia, não precisa de esforçar muito a mente para a gente chegar nessa conclusão. E agora, se a visão do empregado permanecer, ou seja, se eu estou piorando a relação de trabalho, se eu estou colocando ela precária, se eu estou precarizando a situação do trabalho, a mão de obra vai ser barata? A mão de obra vai ser menos custosa? Claro que vai. Se eu estou precarizando, eu vou abrir margem de quê? Do que acontecer. Uma vez que eu precarizo, a gente vê aí que a gente vai abrir uma concorrência das multinacionais invadir o país por conta de uma mão de obra. Vão acabar com os pequenos. Vão acabar com os pequenos virarão possivelmente empregados. A ideia do truste, né? A lei anti-truste, é justamente para poder evitar que o grande derrube o pequeno. Exatamente. Né? Então, assim, se eu precarizar, o Brasil vai ser um ambiente de quê? As grandes empresas vão enxergar o Brasil como um potencial de mão de obra menos custosa. Isso vai acontecer o quê? Se elas se instalarem aqui com essa visão, com certeza a concorrência vai ser um tanto quanto desleal. Você vê que essa balança comercial aí, que ora engrossa a importação, ora facilita a importação, é exatamente para quê? Porque para os produtos nacionais terem vez, né? Terem vez, terem vazão. Ou seja, se eu precarizo o serviço e ele se torna mais barato, o que vai acontecer via de regra? Vai acontecer que vai se ter essa ideia de investimento internacional alto, grande. E o que significa isso? Significa os pequenos e médios, que são aqueles que fornecem a 60% a 70% do trabalho no país, eles não vão, de certa medida, se sustentarem enquanto empresa. Então, está vendo que, assim, quando a gente começa a pensar de frente e vem retroagindo, a gente percebe que o foco é exatamente a tentativa de se buscar esse equilíbrio, né? Será que esse equilíbrio, será que já não estava equilibrado bastante do jeito que ainda é hoje? Essa questão, né, da precarização do trabalhador, não se pensa, às vezes, na questão econômica do mercado mesmo, né? Porque o trabalhador é o consumidor. Exatamente. Se você impede o trabalhador de ter uma condição, né, saudável na relação de emprego, de modo que ele possa, né, ganhar um tanto necessário para poder ter tudo aquilo que supostamente a Constituição, né, garante, que é um salário mínimo que dê conta de moradia, saúde, lazer. Né? Se você precariza, como é que vai ter esse retorno econômico? Quem é que vai no mercado comprar? Pronto. Então, e até que ponto as empresas de pequeno e médio porte, que são as que mais empregam no Brasil, até que ponto elas vão a meu ver, parece que o que fica é uma sensível da reforma, é uma muito sensível ideia de que isso vai solucionar o problema, que essa reforma trabalhista ela é necessária, não é necessária, mas se o foco for mitigar os efeitos da crise econômica, a gente percebe que várias demandas na Justiça do Trabalho é porque o empregador, grande parte dele, não cumpriu com o que nem está na reforma, como fundo de garantia, como outras questões que nem são abarcadas pela reforma. Ou seja, o passivo trabalhista... Não recolhe o INSS. Não recolhe o INSS. A reforma veio alterar isso? Não, você tem que continuar recolhendo. Mas então, se gera uma demanda trabalhista pelas matérias que nem sequer foram pontuadas na reforma, ou seja, qual a diminuição do passivo trabalhista que nós vamos ter? Então, ou seja, até que ponto você precarizar o trabalho, é sinal de que você vai reagir economicamente. Eu assim, posso estar errado, naturalmente, por isso que o Direito em Foco aqui é extraordinário por esse debate, né? essa possibilidade de se debater, mas eu acho que não. Acho que quanto mais você precariza qualquer coisa, a consequência de uma situação precária não é positiva, não.
Eu acho que tanto para o trabalhador quanto para as empresas. Repito que 60% a 70% dos empregos do Brasil são gerados pelo pequeno e pelo médio empresário. E se discute muito pouco, né? O que eu gostaria muito de ver quando a gente se depara com uma situação dessa como uma reforma, seriam programas, audiências públicas, encontros, sindicatos envolvidos, todo mundo podendo externar aquilo que está enxergando, né? Para você ir captando aquilo que realmente é o real. E se faz uma reforma numa rapidez, dizem que estava lá já há muito tempo, se debateu, mas os representantes talvez têm que levar isso às bases, né? A população tem que participar mais, ela tem que poder criticar mais, não pode ser surpreendida, né? Se você perguntar, as pessoas às vezes não estão sabendo nem o que está acontecendo, como você muito bem pontuou, às vezes nem o empresário, né? Ele está ciente do que está, da realidade que o espera ainda, né? Você precisa do povo, do interessado sendo ouvido, né? Você precisa, se eu vou reformar supostamente um direito do trabalho, eu tenho que ouvir o trabalhador, né? Se eu vou discutir uma modificação indígena, de uma lei indígena, eu tenho que ouvir o índio, eu tenho que trazer os interessados para quê? Para o debate, porque como é que eu vou alterar a vida de uma determinada classe, sendo que eu não experimento aquela classe, né? A gente vai ver a necessidade. Ela já começa com essa oitiva pro forma, né? Se faz na calada da noite uma audiência pública na qual só pode falar... Rodapé de página na convocação dela do jornal. E da qual só pode falar aqueles que são, né, os técnicos. São os técnicos. Inscritos anteriormente, assim, ninguém pode levantar o dedo para discutir nada. É assim, a gente vê que hoje a sociedade e o Estado, né, antigamente tinha uma discrepância, hoje tem que se ver ambos os agentes com o mesmo equilíbrio, né? A gente vê que não se faz mais uma lei sem consultar o interessado, né? Ou pelo menos não deveria ser feito, né? E se o povo clama, se o povo revolta, se o povo vai para as ruas, é sinal que algo deveria ser melhor pensado, né? Ou seja, o trabalhador sim vai para a rua e quer buscar, e quer acontecer, e quer fazer, quer ser ouvido. Então, assim, vamos repensar, né? Vamos ouvir todo mundo, né? Não é isso que é a ideia de você ouvir independentemente do seu status, da sua colocação social, independentemente do seu português, do seu entendimento. A ideia não é se ouvir todo mundo e que essa voz tenha frente a todos. Então, daí esse atropelo nessa reforma também, né? Mas o que mais me chama atenção dessa reforma, o que mais me chama atenção verdadeiramente, é essa ideia de se a finalidade é sair da crise, essa reforma, ela não ela não vai chegar nessa finalidade, não. Isso é que me chama mais a atenção. Você precarizar algo não vai resolver. Professor Cleider, a gente precisaria de mais uns 2 ou 3 programas só para poder discutir essa base reflexiva. Isso. Mas eu queria deixar aqui, né, o convite para a gente poder falar de uma série de direitos, né, que de alguma forma foram afetados por essa reforma. Claro. E eu acho que o nosso telespectador merece, né, que a gente trate cada temática de maneira separada para poder entender melhor. Então eu já vou deixar o convite aqui para a gente poder fazer isso. E ficou nosso convite, nós tivemos alguns atropelos, né? Hora da minha parte. Mas foi ótimo. Mas a gente vai. Eu acho que é importantíssimo a gente passar uma conversa para o lado prático agora, né? Do que foi mudado. Isso. Do que de fato foi alterado, né? Qual o direito que foi suprimido, qual que foi flexibilizado, o que foi... Tem coisas novas também. Não só que foi retirado ou que foi flexibilizado, tem novidades também, né, nessa reforma, situações de trabalho que nunca até então no Brasil não eram legalizadas e agora... Pois é, eu acho que a gente tem que aproveitar o programa para poder, né, esmiuçar isso para o nosso telespectador conhecer um pouco mais dos seus direitos. Claro. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui, dizer que eu fiquei muito satisfeito e honrado em tê-lo aqui. E com certeza nós vamos contar mais vezes aqui e nos espaços de debate aí que a gente sempre está junto, tá? Muito obrigado mesmo. Eu vou pedir licença para
Eu que vou agradecer, né? Porque, na verdade, eu fiquei muito feliz pelo convite e fiquei entusiasmado. Desde o momento do convite para cá, eu fiquei muito entusiasmado e me sinto muito tranquilo, me sinto em casa aqui. Na verdade, eu estou em casa, né? E ainda mais na sua presença, a amizade nossa já vem de tempo. Então, assim, é uma satisfação enorme, muito grande estar aqui. Sempre que pintar o convite aí, estarei à disposição para poder bater um papo aqui no Direito em Foco. Não tenho dúvida. Muito obrigado. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.